Olá, olá, coders do canal. Essa é a segunda temporada do nosso curso de programação orientada a objetos com linguagem Java. Esse é o nosso primeiro episódio. Nós vamos falar um pouco da introdução da programação orientada a objetos. Não deixe de ver esse episódio logo após a vinheta do canal. Bom, pessoal, se você não é um assinante do nosso canal, se inscreva, né? Veja aí como é que faz, é bem simples, para que você possa receber as notificações dos vídeos que a gente vai postando por aqui. Antes da gente começar especificamente o assunto de hoje, eu queria falar um pouco dessa nossa temporada, de como vai ser essa nossa temporada. Em algumas abordagens de alguns cursos, as pessoas já começam ensinando dentro de uma IDE como é que faz uma classe, por exemplo. Eu não gosto de fazer isso, eu gosto de primeiro mostrar o que são objetos, o que são classes, como é que cria, para dar uma conceituada maior para que as pessoas, na hora que comecem de fato a programar, elas se sintam um pouco mais prontas para fazer. Às vezes você tem tanta informação que acaba que você não consegue programar direito, porque não existiu uma consolidação de alguns conhecimentos. Então essa primeira temporada e os primeiros episódios, não sei exatamente quantos, uns 4 ou 5 episódios, nós vamos dar uma conceituada, nós vamos entender algumas coisas, para só depois a gente começar. Gradualmente a gente começa, ok? Hoje nós vamos falar um pouquinho só da programação orientada a objetos, né? Inicialmente comparada com a programação estruturada, né? Com o que vocês viram em algoritmos, ou em Pascal, ou em qualquer outra linguagem estruturada que vocês tenham visto. Muito provavelmente vocês aprenderam lá sobre variáveis, sobre tipos, sobre a sequência, sobre as estruturas de controle que são de decisão, de repetição. Talvez vocês tenham visto modularização, né, que permite criar procedimentos e funções, enfim, passagem de parâmetros, talvez até recursividade. Não sei exatamente o que vocês viram, mas é um modelo diferente de pensar em termos de programação para computadores, para resolver problemas computacionais, né? A programação estruturada, que era dominante até o início dos anos 90, ela tinha vários problemas, né, que faziam com que a gente tivesse sistemas menores, sistemas com menor complexidade, sistemas com menos recursos, sistemas pouco amigáveis. Então, desenvolver não era uma tarefa tão simples, né? Você poderia até conseguir fazer sistemas complexos, porém com muito mais trabalho. Isso acabava, melhor dizendo, por fazer com que a gente não conseguisse acompanhar, inclusive, a indústria de hardware. A indústria de software desenvolvia de uma forma muito lenta, e a indústria do hardware é muito mais veloz, muito mais rápida, né? Isso gerou o que a gente chamou de crise do software, né? Quem for dar uma olhada na parte, principalmente de engenharia de software, vai ver isso, né? Fala muito sobre crise de software na década de 60, na década de 70, mas se você for olhar direito, a crise de software permanece até hoje, porque a gente tem muita demanda ainda para fazer. Mas, na verdade, por que a gente tem muita demanda? Porque tudo mudou. Com a popularização dos computadores, que chegou aí, né, no final da década de 80, início da década de 90, né, a maior popularização foi no início dos anos, né, na década de 90, início dos anos 2000, você passou a ter, digamos, tudo mais, né? Muito mais coisas para fazer, né, com um desenvolvimento que tinha que ser muito mais rápido, porque se você tinha muito mais coisa para fazer, se você fizer na mesma velocidade, você acaba que não consegue acompanhar. Sistemas mais complexos, né, isso, na verdade, assim, eu diria que sempre os sistemas ficam mais complexos para desenvolver, de tempos em tempos, né, a forma como você desenvolve é totalmente diferente, e isso acaba fazendo com que você tenha mais complexidade na hora de fazer as coisas. Por exemplo, se você pensar em que há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, você nem celular tinha, e hoje você tem uma legião de desenvolvimento gigantesca para smartphones, né, para dispositivos móveis,
você acaba que você tem muito mais complexidade porque você tem vários outros ambientes para você desenvolver. Antes era na sua máquina, depois passou a ser em rede, depois passou a ser web, depois passou a ser para dispositivos móveis, então isso acaba que a complexidade sempre aumenta, né? E aí você tem que fazer sistemas muito mais rápidos, né? Porque ninguém aguenta ficar esperando vários segundos, né? Não vou nem dizer minutos, vários segundos por uma resposta de uma foto que você posta, por exemplo, no Instagram. Então, se isso for muito demorado, ninguém usa, né? E você vai atender mais usuários, né? Como eu disse agora no Instagram, ou você tem sua playlist, por exemplo, no Spotify, que tem, sei lá, 500 milhões de usuários no mundo todo. Como é que você faz sistemas assim, né? Então, a programação orientada a objetos, ela veio com esse objetivo, né? Não só para conseguir fazer sistemas muito melhores, mas para te ajudar a desenvolver, a modelar o sistema, a desenvolver o sistema mais fácil, que seja mais rápido, que atenda mais usuários, que consiga resolver problemas que são mais complexos. Então a orientação a objetos realmente eu diria que obrigatória para quem vai trabalhar com o desenvolvimento de sistemas. Não conhecer a orientação a objetos significa que você desculpe, está bastante fora do mercado, porque é muito restrito o uso de desenvolvimento de sistemas de programação utilizando outros tipos de abordagens que não a programação orientada a objetos. A programação orientada a objetos, como eu disse, ela teve que acompanhar toda essa mudança, né, toda essa adaptação. Na verdade, foi criado todo um conjunto de elementos orientados a objetos, né? Inclusive a UML veio exatamente com essa proposta, né? Que é modelar sistemas orientados a objetos, né? E foi uma maior adoção a partir da década de 90, embora a gente já tivesse o paradigma orientado a objetos desde a década de 60, lá com o Smalltalk, que foi a primeira linguagem orientada a objetos. Mas ele ficou muito mais em evidência já a partir da década de 90 e início dos anos 2000, com a chegada do Java, né? Eu diria que Java foi um marco aí, na hora de você adotar a orientação a objetos. Bom, um alerta de spoiler, né? O que nós vamos ver, né? Eu meio que comentei aí no início sobre como vamos conduzir a primeira temporada. Nós vamos ver as diferenças entre a linguagem, entre a programação estruturada e programação orientada a objetos no próximo episódio. Espero que vocês gostem dessa temporada, espero que vocês aprendam bastante como é a orientação a objetos. Nós vamos, como eu disse, começar falando um pouco dos conceitos, para ir aos poucos introduzindo a parte de programação. É isso, pessoal. Se você gostou, dê um like no nosso vídeo e acompanhe essa temporada. Grande abraço e até a próxima.